Não, não, só iniciei aqui já. Ainda A está gente fora do espera, ar. demora Uns segundinhos. dá um delayzinho. Um delayzinho. Boa noite, quem tá aí? Boa Esperando. noite para todos. Daí, Carlos, achou aí o pessoal? O pessoal vai chegando. Eu deixei uma mensagem aqui no chat para quem chegar aí, dar um oi pra gente saber se tá tudo ok. Quem chegou aí e já está nos ouvindo, vai ali no chat e dá um oizinho pra gente saber se tá tudo ok, se estão nos ouvindo, nos vendo, nos sentindo. Piadinha PNL. Captou telepaticamente. Nos ouvindo, Piadinha falando PNL. consigo mesmo sobre É. nós. Então já te chegar aqui. Tente em vão resistir, né? Isso. A Nena chegou, Aidamar, Uti roupas, eu imagino que deve ser nome de uma loja. Escrito Uti roupas. Sueli. UTI? Isso. Sueli da Uti roupas. Fizemos a propaganda aqui. Luciano Lima. Sejam Tal. bem-vindos todos. Bem-vindos todos, exatamente. É uma boa oportunidade para você chamar as outras pessoas, né, que gostam disso. Exatamente. Também. Quem estiver chegando aí, compartilha essa live, copia o link aqui em cima, se você estiver vendo no navegador aí no seu Chrome, só copiar o link, ou o link que você recebeu, vai lá no seu grupo de WhatsApp, aquele grupo que tem 500 pessoas, compartilha para elas alguma coisa útil dessa vez, para elas participarem, para amigos coaches aí, se você é coach, terapeuta, participa de grupos de coaches e terapeutas, né? Se você é coach e mantém contato aí com suas turmas aí, vai lá no grupo de WhatsApp, compartilha, chama a galera, chama seus amigos, seus colegas terapeutas profissionais para vir assistir esta aula de hoje e comenta aí no chat, do lado, se você estiver vendo pelo notebook, é do lado, e no celular o chatzinho fica embaixo do vídeo. Então, dá uma navegadinha com o olho, olha uma setinha que tem embaixo do vídeo, ele vai abrir o chat. Então, vai lá, dá um oi pra gente. Compartilhe de onde você é. Isso. Né? Que isso pra gente é muito legal saber que pessoas do Brasil inteiro estão nos ouvindo e aprendendo, né? Porque a gente tem, sim, ouvindo, vendo, sentindo. Para a gente é muito importante estar compartilhando toda essa aprendizagem que nós acumulamos, e o André mais do que nós, mas ainda assim a gente gosta muito e está muito satisfeito de compartilhar tudo isso. Com certeza. Com cada um dos que estão ouvindo. Tudo isso faz com que você, de alguma forma, pense mais sobre você e viva melhor. Né? Seja profissionalmente, porque você vai aprender coisas que vão te ajudar no teu trabalho, e no plano pessoal também, porque eu também não acredito em uma coisa sem a outra. Né? Nós não acreditamos. Né? Ou seja, o desenvolvimento profissional está dramaticamente conectado ao desenvolvimento pessoal. A pessoa melhor que você simplesmente se torna. Exatamente. Ó, o pessoal de Santana do Parnaíba. Nossa, Anápolis, que legal! Santana do Parnaíba. Sejam bem-vindos. Anápolis. Camaragibe, de Pernambuco. Tô certo? Estou certo? Camaragibe. A Sueli é de Camaragibe. Sueli, se eu estiver errado, me corrija. Pernambuco? Nossa, eu faltei a aula de geografia. Parece que eu jogo Camaragibe PE, né? Acho que é Pernambuco, é isso? Não, é Pernambuco. Pernambuco, então tá certo. Não, que legal, que bom que a gente está alcançando assim pessoas em tantos lugares diferentes e realmente reafirmando, né? Sejam super bem-vindos. A gente estimula muito, se quiserem, aí no final dessa live, colocar nos comentários alguns desafios que vocês vivem e que vocês acham que pode ser, que a gente pode
ajudar, né? Tanto no trabalho de coaching, como no de terapeutas, como alguma coisa pessoal. A gente pode marcar, planejar uma live, algum vídeo que possa esclarecer aquilo que você vê como um desafio ainda. Isso. Muito bem. Mas que... É isso aí. mas que... Não que vai desaparecer ainda hoje. Não. Só se dormir e acordar amanhã, né? E respirar, né? Muito E importante. respirar. Não, respirar é imprescindível. Bom, então o pessoal já chegou, já deu oi aqui. Nós vamos continuar. Agora, quem estiver chegando aí também, dá um oi, fala de onde é. Enquanto isso, nós vamos começar a nossa aula para aproveitar o seu tempo e o nosso aqui também. Então, vamos lá. Então, a aula, sejam bem-vindos todos. Nossa aula sobre como organizar processos de coaching aplicando PNL. Meu nome é Éder Kanak, Carlos Éder Kanak. Eu sou hipnoterapeuta, neurocoach e sócio aqui do André e da Rosane na Metalax. E deixa eu passar a bola aqui para o André se apresentar rapidamente. Depois a Rosane se apresenta e a gente já vai para o conteúdo daqui a alguns minutinhos. André, fala. Olá, pessoal. Eu sou André Pérsia, sou psicólogo clínico há 20 e poucos anos. Sou coach, master coach trainer, na verdade, certificador internacional em coaching, em programação neurolinguística e em hipnoterapia. E eu atuo como coach, hipnoterapeuta, terapeuta, atendo online, atendo presencial no Rio de Janeiro e Niterói, que é onde eu moro. E, enfim, muitos me conhecem aqui pelo canal do YouTube também, porque há 11 anos, indo para 12, eu tenho um canal com mais de 2.000 vídeos que entram no coach, PNL, hipnose, e estamos aí na luta, ministro cursos de formação, nós juntos temos um processo para ministrar cursos de formação na área de PNL, coaching, hipnose. Vamos fazer bastante aí para a gente poder enriquecer todo mundo com ferramentas modernas aí para mudar as pessoas e usar coisas que são importantes de última geração. Rosane. Meu nome é Rosane, eu também agora sou sócia do André e do Carlos na Metalax e sou Master Coach, hipnoterapeuta, practitioner, né, em programação neurolinguística, trabalho com tudo junto, misturado, esses três, eu já nem sei mais quando eu estou aplicando um ou outro. Ótimo. Eu venho da área de exatas, eu sou engenheira e ao longo de todo esse processo de evolução, né, vim parar na programação neurolinguística, no desenvolvimento humano. E é interessante que com isso eu comecei a trabalhar com coach, fui fazer cursos, eu fazia meditação guiada, na verdade, para os amigos, fui fazer uns cursos de coaching em função da meditação. E o que eu percebi é que esses cursos, eles me davam, ou eles me engessavam, ou muitas vezes eu não sabia o que fazer. E daí eu planejava e olha que eu planejava assim, eu ficava umas 2 horas planejando, porque era estressante. E daí eu planejava uma sessão, tal, tudo bonitinho, e daí vinha o cliente e era tudo diferente, eu tinha que adaptar a sessão no meio, às vezes eu não sabia como fazer isso. A gente tem batido bastante nessa tecla, existem vários motivos pelos quais a tua sessão às vezes não funciona como você planejou, né? E isso eu particularmente eu acho bom às vezes não funcionar como você planejou, porque é a riqueza do cliente que está vindo, né? Não, com certeza. E uma das coisas que acontecia, que eu percebia, é como quando você vai a uma palestra e você assiste um palestrante, que ele sabe o que ele está falando, aquilo está já, faz parte dele, todo esse conhecimento. Então ele vai te contando as histórias e vai apresentando todo aquele conteúdo de uma maneira natural,
versus um palestrante que decorou toda a palestrinha. Tchu, 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 tchu. E daí ele chega lá e começa. Ele tem até um ritmo, né? Aí ele chega no final, não faça pergunta no meio, porque daí ele vai se perder. Então era mais ou menos isso daí. E aquilo me deixava muito incomodada, né? Porque eu precisava. As pessoas são diferentes, a gente precisa saber lidar com a sessão independente do que aconteça. Então, nem tudo que eu tinha aprendido no coaching me ajudava no coaching clássico, me deixava preparada para todo esse universo de possibilidades, né? Universo de pessoas. E daí, fui procurar soluções, e a solução, uma delas, programação neurolinguística, vou fazer um curso. E a partir dali, como você já tem ouvido e eu já reafirmei, né, eu me tornei capaz de ter maleabilidade durante a sessão de coaching. E o que mais me impressionou, e eu acho que o que mais fez a diferença, é a capacidade de trazer as capacidades, me perdoem. Uhum. Mas é isso, é a habilidade de poder trazer as capacidades do seu cliente, que ele exerce em outras situações, em outros momentos, para aquilo que ele está precisando realmente, né? Então, isso daí talvez tenha sido essa possibilidade de trazer algo que era inconsciente ou que estava escondido em alguma situação de vida desse cliente para o consciente, para que ele percebesse e acreditar, para que ele percebesse tudo aquilo que ele podia fazer e acreditasse nisso, acreditasse em si mesmo a partir de entender que ele tinha todas as capacidades e habilidades necessárias. Então, acho que a gente quer muito compartilhar isso, de essa capacidade que um bom coach tem de transformar efetivamente seu cliente profundamente, né? Então, a gente vai passar para o conteúdo, mas essa é uma das grandes sacadas, né? Se a gente quer só ajudar o cliente a dar uns passos, ou se a gente quer transformar esse cliente para que ele veja o mundo como possibilidades e esteja aberto a tudo. E só checando, vocês estão ouvindo ainda, né? Sim. Deem um oizinho aí, pessoal. Se tiver mais alguém entrando, se identifique também. E antes de ouvir, se preparem que agora a gente vai liberar o André, depois de falar muito, para ensinar todas essas habilidades. André, com você. Ok. Bom, hoje o nosso tema, eu vou pedir para o Carlos fazer uma recapitulação aí, né, exatamente como foi anunciado, qual é o nosso propósito hoje, que é justamente como fazer o processo, né, organizar o processo de coaching. Não é isso? E a gente tinha isso, como organizar o processo de coaching, e a gente estava batendo um papo, né, pelo WhatsApp. Sim. E a gente achou legal que seria legal falar sobre o processo de boa formulação de objetivos. Boa formulação de objetivos. Boa formulação de objetivos, que era... A gente tem vários temas, né, dentro da PNL, a gente decidiu isso. Na verdade, assim, para o processo funcionar de coaching, tem N coisas que a PNL pode contribuir. Mas eu estava pensando assim, já que a nossa proposta é mostrar especificamente, fazer vocês sentir, experimentar, né? O que pode funcionar da programação neurolinguística, a gente escolhe sempre alguma coisa bem específica para você poder perceber bem a ação da PNL no processo como um todo. O processo de boa formulação de objetivos é a modelagem do processo de construir resultados. Na verdade, a PNL começou como um processo de modelagem. O que é isso? Ao contrário de muitas outras psicologias e processos que ficam na teoria, qual é o modelo que explica por que certa coisa funciona? A PNL, como a gente vem batendo há muito tempo, ela não tem preocupação com isso. A preocupação da PNL é como funciona. Na verdade, Richard Bandler e John Grinder não estavam interessados em
teoria, em modelos teóricos e experimentos, eles sabiam quem funcionava e eles queriam saber como essas pessoas que funcionam fazem o que elas fazem, para que todo mundo possa fazer a mesma coisa. E entre as várias coisas que foram modeladas na programação neurolinguística, uma das coisas que eu achei mais interessante é o processo de boa formulação de objetivos. Ou seja, como é que você pode se alinhar e usar os recursos que você tem dentro de você para fazer alguma coisa acontecer. E no caso aqui, como isso afeta o processo de coaching? Como é que você pode usar isso para organizar? A gente sabe que coaching tem a ver com construir metas, mas não é bem disso que a gente vai estar falando aqui agora. Todo mundo que entende um pouco de coaching sabe que coaching tem a ver com ajudar o cliente a definir uma meta e trabalhar nessa meta, e no que eu ensino para a pessoa, para as pessoas que fazem curso comigo, é que, no meu entender, o final de um processo de coaching não é o alcance da meta, é a consolidação da meta. Porque todo mundo pode alcançar uma meta e no dia seguinte voltar para o comportamento anterior. Então você precisa ajudar o teu cliente a continuar a fazer aquilo, entrar na neurologia, criar novos caminhos neurológicos de mudança dentro da própria pessoa. Mas a gente está falando aqui de aplicar isso ao coach, ao profissional que é coach, aquele que vai fazer o processo de coaching. Na verdade, independente dele buscar a meta no cliente, é muito interessante que ele desenvolva a sua própria meta como coach e sua meta com aquele cliente em particular. O que aquele cliente em particular tem, como é que ele vai ser trabalhado, o que ele vai fazer, né? Como é que ele vai interagir. E ele pode ter uma meta geral também, enquanto coach que atende vários clientes. E quando eu digo coach aqui, né, como a Rosane falou, serve para o coach, para o terapeuta, enfim, para todo mundo que lida com pessoas de uma maneira geral. Estamos falando sobre o coach, mas isso, de certa forma, pode ser facilmente adaptado para vários profissionais, qualquer profissional, principalmente profissional que lida com as pessoas de uma maneira geral. Então, vamos lá. Na hora de você trabalhar como coach, então é muito importante você definir o que você quer. Esse é o primeiro passo da boa formulação de objetivos. O que você quer especificamente? Eu não quero ser como aqueles coaches, como a Rosane falou, que a coisa fica engessada, não sei o que lá. Né? Isso seria o equivalente a dizer assim, não pense no lilás, não pense no lilás, não pense no lilás. Né? Qual é a cor que você está pensando? Lilás. Se você quer pensar numa outra cor, você tem que pensar na outra cor. Então, muitas vezes nós colocamos o foco naquilo que nós não queremos. Então, o que você quer enquanto coach? Eu acho que essa é uma pergunta de grande importância. O que você quer em geral como coach? Eu, quando conheci o coaching pela primeira vez, o coach mais tradicional, como a Rosane falou, eu olhei para aquilo e falei assim, não quero isso não. É muito simples, é muito raso. Eu já trabalhava com PNL com grande sucesso e tal, e eu olhei para aquela coisinha de ficar preenchendo fichinha, nada contra, mas não é a minha praia, né? Eu olhei para aquilo e falei, não quero isso não. Aí meio que deixei a história de lado. Quando eu vi o Robert Dilts da PNL mostrando que você pode fazer coaching profundo e principalmente colocando a PNL no processo para ajudar a ter resultados melhores, aí eu falei, eu quero isso aí. Né? É isso que eu quero fazer um processo de coaching profundo, onde eu mexa com as pessoas profundamente. Então o que você quer enquanto profissional de coach? De coaching de uma maneira geral, enquanto coach, o que você quer, o que você deseja especificamente? A primeira coisa, como esse vídeo vai ficar online, eu recomendo que depois você volte aqui, a gravação vai ficar lá no canal, e vá parando, respondendo, né, porque é interessante você fazer esse processo com você, o que eu quero, não o que você não quer, mas o que você quer nesse processo de uma maneira geral. Esse é o primeiro passo da modelagem da boa formulação de objetivos. O segundo passo é o que depende só de mim e de mais ninguém para que a coisa funcione. O que depende só da minha pessoa e de mais ninguém. Porque tem gente que diz assim, mas se a condição socioeconômica do Brasil melhorar, eu vou então ser um bom profissional. Então isso aí não depende só de você. Claro que existe uma situação externa que ela é real, mas o que depende só de você? Então a meta, ela não só deve ser definida exatamente o que você quer, como ela deve ser começada, iniciada, executada, continuada pela própria pessoa que está definindo quem é a meta. Mas no meu trabalho tem o cliente, tem outras pessoas. Tá, isso também tem que ser levado em consideração.
mas você deve ter em foco aquilo que depende de você. Então, o que depende de você para você se tornar um bom coach? Para você ser um profissional de sucesso, para você se qualificar, para você fazer um bom trabalho, né? O que você precisa treinar, aprender? O que você escolhe fazer, ou o que você sabe através de outros colegas que é importante, que depende só de você fazer a sua parte em relação a isso. Terceiro item que é muito importante na modelagem da excelência é justamente quando envolve outros, né? Porque isso é uma série de perguntas, né? Quando eu vou fazer o que eu quero e que depende só de mim? Quando? Qual é a data que eu vou começar a trabalhar dessa maneira? Quando eu vou fazer aquele curso que vai fazer uma diferença na minha vida e vai me ajudar a ser um coach melhor? Quando? Com quem? Quem vai me ajudar? Aí sim entra o outro, né? Mas não como o outro como o determinante do que você vai fazer, mas o outro como aquele que você vai definir, que vai fazer parte da sua equipe, vai te ajudar com quem você vai trabalhar, né? Com a pessoa com quem você vai desenvolver um projeto, alguma coisa assim nesse sentido. Então, quem vai estar envolvido? Quando você vai fazer? Como é que vai ser isso? É importante você colocar uma data na meta. Não que tem que ser exatamente naquele dia, mas você precisa trabalhar com uma moldura de tempo definida. Porque senão fica aquela história, um dia eu vou estudar as coisas que eu preciso, um dia eu vou fazer aquela formação em PNL que pode mudar minha performance enquanto coach e tal, e esse dia nunca chega já. Né? Então, é importante que você se dê conta, né? Quando, com quem vai estar envolvido, onde, por que também é muito importante, né? Ou seja, para você trabalhar os valores, por que eu vou me tornar um coach melhor? Por que eu vou fazer isso que eu quero? Por que eu vou trabalhar, no caso, quando você pensa num cliente específico, com esse cliente dessa maneira? Por quê? Eu, particularmente, por estudar uma série de coisas, eu acredito que a pior coisa que qualquer profissional que lide com pessoas faça é atender todo mundo da mesma maneira. Porque as pessoas são profundamente diferentes. Por isso que nós ensinamos, inclusive, na formação em coaching, espiral dinâmica, que mostra bem isso. Tem pessoas que gostam de coisas estabelecidas, entender o seu papel, aquilo que precisa ser feito. Outras pessoas já gostam de um ambiente mais participativo, de compartilhamento. E se você engessar todo mundo do mesmo jeito, você vai agradar só quem gosta daquele jeito. Então é muito importante você ter tudo isso definido. E principalmente os porquês, porque os porquês vão te dar a motivação. O que é importante sobre ser coach? Por que é importante eu chegar nessa meta de ser coach e de trabalhar dessa forma que eu estou querendo, desse jeito que eu estou querendo especificamente, ou trabalhar com esse cliente desse jeito? Por quê? Por que isso é importante? Tem uma outra característica muito interessante da programação neurolinguística, que é justamente, muito da PNL, e isso difere de todo mundo que fala desse negócio de construir metas, que é evidência sensorial. Isso, para mim, é uma das grandes sacadas da PNL, que é você se perguntar qual é a evidência que eu estou tendo de que eu estou indo na direção desejada e qual é a evidência que eu vou ter que eu cheguei lá. Ou seja, qual é a evidência que eu estou me tornando um coach melhor? Qual é a evidência que eu tenho, que eu estou estudando e que isso está sendo útil, que está sendo importante, ou que eu estou obtendo um melhor resultado enquanto coach, enquanto profissional? E evidência significa o que eu vou ver, ouvir, sentir, falar comigo, que vai me mostrar, dizer, fazer perceber que é isso mesmo. Se eu estou indo do Rio de Janeiro para Curitiba, eu preciso saber como é que eu estou me afastando do Rio de Janeiro e chegando em Curitiba. Eu vou vendo lá, Curitiba, 500 quilômetros, 400, 300, 100, 50, 20 quilômetros, 10. Então a evidência do número diminuindo nas placas é uma evidência de que eu estou chegando na direção certa. A mudança da temperatura. André, sim. Só repete para o pessoal essa é uma sacada PNL que é avançada, né? Sobre Exatamente. Evidência sensorial. Tem uma pessoa aqui nos acompanhando no chat, o Walter Pita. Aproveita essa oportunidade que o Walter vai começar a sessão de coach dele amanhã. Então, Walter, segura essa dica aí, Walter. Com certeza, isso é muito importante. Vocês estão me ouvindo? Porque vocês estão me vendo? Estamos vendo e ouvindo. Okay. Beleza. Eu estava com certeza de estar com dúvida em relação a isso. Então, Walter, uma das coisas muito importantes é justamente essa evidência sensorial. Né? Porque muito se fala de definir metas, mas a PNL diz que isso não basta. Você precisa
perceber que você está caminhando para lá. Então, se eu estou indo para o sul, como é que eu sei que eu estou chegando no sul? E se eu estiver indo para o norte? Então, na verdade, o que eu vou ver, ouvir, sentir, falar comigo, que vai me dar uma evidência de que eu saí de um lugar e estou chegando em outro lugar. Isso é uma das grandes sacadas da PNL, porque a PNL fala muito em evidência. Muita gente que não conhece PNL fala que PNL é uma coisa de umas pessoas desvairadas, que têm um pensamento positivo, né? E não é nada disso. A PNL é muito concreta. A mudança na PNL envolve uma coisa muito concreta, envolve calibração, envolve percepção de que está havendo uma mudança de verdade ali. Não tem essa história de só pensar positivo igual a lei da atração, não. É ali que eles erraram, né, de dizer que basta você pensar que o universo conspira bobagem, não, nada disso. Você precisa ter evidência de que você está indo na direção certa para poder consertar o caminho, pegar um desvio, caso você esteja indo na direção errada. Então, qual a evidência que você está sendo eficaz como coach? Qual a evidência que você está conseguindo envolver seu cliente, que seu cliente está produzindo, que você está trabalhando com vários clientes diferentes, que você está cumprindo aquilo que você quer? Porque acho que cada um aqui pode ter um objetivo diferente. Então, qual a evidência nesse sentido? Outra coisa também que é muito importante, quais recursos você tem, recursos, capacidades, para isso que você quer conquistar, para isso que você deseja para você. Quais recursos você tem? Recurso em PNL é tudo que você tem dentro de você, tudo que você pode gerar por dentro, comportamento é o que você faz por fora. O recurso é o que você tem dentro de você, coisas que você estudou, habilidades. Por exemplo, algumas pessoas são muito engraçadas, né, tem uma facilidade de contar piadas e fazer as pessoas rirem. Isso é uma habilidade, muitas vezes, que pode encantar alguns clientes. Você pode ter um cliente que detesta isso. Se você ficar contando piada para todo mundo, você vai ser um coach chato, né? Então você tem que saber quem é o cliente e quando contar piada, quando não contar piada. Senão você só vai trabalhar quem combinar com você. Então você precisa se dar conta justamente disso, né, que é uma coisa de extrema importância. Quais recursos você tem? Quais são as qualidades que você tem? As capacidades? Quais são os talentos que você tem? Depois, quando vocês assistirem esse vídeo de novo, para e faz uma lista de pelo menos uns 100 talentos, qualidades que você tem dentro de você. A gente se esquece disso às vezes, né? Pergunta para as pessoas que te conhecem ali, o que eu tenho de bom em mim? Gente que você possa se abrir, o que você acha que é legal em mim, que ajuda a interagir com as pessoas, né? Ou então sonda com seus próprios clientes, o que você gostou dessa abordagem, o que mais te chamou a atenção, né? E eu recomendo que você tenha várias habilidades diferentes, porque são pessoas diferentes. Então, quanto mais você aumentar e desenvolver, for puxar o seu cabedal aí seu repertório de habilidade, melhor para você. Né? Isso é uma coisa muito importante, à vontade. Cortar o André aqui de vez em quando. Quando eu vejo que tem alguma sacada assim, que é muito fundamental, especialmente para o trabalho que a gente está fazendo, que é justamente buscar um diferencial para quem é coach, né? O André falou sobre cuidar, né, com aquilo que você coloca, porque o processo de coach é sobre a pessoa, né, e não sobre o coach. Então, você falou sobre o exemplo da piada, né? E nem vai servir para todo mundo. Isso serve para tudo, né? Não só piada, mas, por exemplo, uma coisa que eu bato muito, que algumas pessoas às vezes me questionam muito, que eu falo, né, no excesso de gente achar que coaching é treinamento de alto impacto, né? Que você tem que andar na brasa, abraçar a árvore, receber água gelada de madrugada. Tem muita gente distorcendo o coaching, fazendo uns treinamentos que duram horas seguidas, e você não dorme, não come. Eles torturam você primeiro, a primeira metade, com técnicas de tortura específicas, são mesmo, não estou usando uma metáfora, não. São técnicas de tortura, para gerar um desprazer em você. Em seguida, eles começam a te dar um monte de coisas boas para gerar prazer para você. Isso nunca foi coaching, isso não é bom para as pessoas, né? Porque o que quer que venha depois dessa tortura, depois prazer, é falso, não é espontâneo, não é uma situação normal que a pessoa encontra na vida dela. Isso não é bom, é uma situação totalmente artificial, a não ser que você tenha um grupo que goste muito de treinamento de alto impacto. Aí, para esse grupo, isso pode ser uma coisa apropriada.
Agora tem um monte de gente que eu conheço que já veio desses grupos, depois veio fazer trabalho com a gente, e diz, não, estou aqui porque eu quero estudar, eu quero trabalhar com as pessoas, não quero ficar andando na brasa, nem recebendo água de madrugada, nem ter que ficar decorando um texto de madrugada inteira sem dormir. Eu não vejo ponto nisso, eu digo também não, mas... Eu acho que desculpe, André, na verdade as pessoas... Desculpe te interromper só. Imagina, que é isso, né? As pessoas usam esse conhecimento de que a maioria dos nossos aprendizados, eles acontecem muito mais profundamente se trouxerem sensações, né? Se trouxerem todos esses sentimentos envolvidos. Quando você aprende com o professor lá na frente escrevendo a fórmula matemática, é difícil aprender, mas se aprender, talvez, colocando lá água, fazendo alguma experiência, né, para os adolescentes, mas para a gente também, então, envolvendo alguma emoção, alguma percepção, acaba sendo profundo e acaba marcando. E daí você trabalha com a dor e logo a seguir o prazer, né? Então você gera sensações, gera emoções muito fortes na pessoa que ficam lá marcadas. Então ela vai buscar esse prazer porque a dor foi muito ruim, né? Ela só que é uma situação totalmente artificial, que não tem nada a ver com a vida das pessoas. Nas nossas formações, você passa por uma série de práticas também que vão buscar suas emoções, que vão buscar vivências. Você lembra do painel de controle que você até fez, que é uma técnica avançada da PNL e do Bandler, que nem o pessoal da PNL sabe direito, que é bem moderna, né, onde você cria um painel, uma caixa de recursos de sensações dentro de você, para você usar, para poder usar numa situação desafiadora e tal. Então você trabalha tudo isso. Enfim, a questão não é um método, não estou dizendo que o alto impacto é errado. Não. Eu só acho que tem público para isso. Errado é pegar gente que não tem nada a ver com isso e uniformizar. Todo mundo tem que fazer assim, desse jeito, dessa maneira. Sim, outra coisa que o Carlos falou, que é Pode, fecha, por favor. Não, é exatamente essa questão, né? Você pega um universo de pessoas com vivências, com respostas biopsicossociais diferentes, e você nivela todo mundo numa mesma. Então... Como se todo mundo tivesse em torno de 30 anos de idade, que é a média que você adora fazer essas coisas de alto impacto, e o corpo a 1.000, 200 mil o tempo todo. Sim. E em outros momentos, às vezes nem os de 30 gostam, né? E tem gente mais velha que gosta também, mas existe uma média ali do grupo, né? Eu não sei se eu quer andar na brasa? Eu tô naquele grupo que olha e diz assim, será que eu começo a analisar por que eles estão fazendo aquilo, quais são os motivos por trás? Gente, é péssimo, porque eu faço o que eles estão falando, pensando o que eles estão fazendo. Eu acho que é tudo uma questão de escola. Sim. Eu acho que tudo aquilo que engessa muito e provoca muitas coisas artificiais nas pessoas, que elas não estão ali para fazer, eu acho que começa a tirar a espontaneidade. Né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que ficam só comandando as pessoas, e às vezes as pessoas são levadas a dinâmicas e coisas que elas nem querem fazer. Né? Então eu acho que a gente tem que parar para pensar se isso é melhor para todo mundo. Eu acho que uma coisa é você aprender uma ferramenta que é útil para todo mundo. Outra coisa é você estar envolvido o tempo todo em 200 mil coisinhas que, de repente, o outro não é daquele jeito, o outro não quer. E isso tem muito a ver com o coach, que, primeiro, trazendo novamente aquilo que o Carlos já afirmou e que a gente tem reafirmado aqui constantemente, quem está seguindo essas lives, que o coaching é sobre o cliente, é ele que é a peça principal, é sobre ele chegar no objetivo, na mudança que ele busca. E o segundo ponto que eu vejo do quanto é interessante essa adaptação, né, é que que o coaching também, na verdade, ele não está ali para dizer para o cliente o que e como o cliente deve fazer. Ele está ali para trazer do cliente, para ajudar o cliente a encontrar o próprio caminho. As próprias respostas, as né? próprias respostas. Definições. Tudo que o cliente quer é essa história, que você diga para ele, explique para ele e resolva para ele. E é exatamente o que você não deve fazer.
Isso não é um processo de coaching, isso é uma mentoria, talvez. É mentoria, sim, porque aí você tem um cara que é sábio, ele vai passar o conhecimento dele. Sim. Mas coaching não, coaching tem a ver com buscar o teu potencial. Mas seguindo aqui, Carlos falou das coisas exclusivas, né, da PNL, que é o diferencial. Tem duas outras coisas também que são muito importantes da PNL, que é faça do seu jeito. Descubra o seu jeito, a sua forma, os seus recursos, né, para poder fazer a coisa acontecer. Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Né? Como é que você pode fazer isso que você quer fazer do seu jeito? Eu, por exemplo, embora eu fale até algumas coisas engraçadas, eu não sou o cara da piada. Né? Então, qual é o meu jeito de fazer? Quando eu quero fazer muitas reflexões, induzir a reflexões profundas, uma das coisas que eu faço, por exemplo, é uma coisa que você faz muito bem, que é a hipnose, que são induções onde a pessoa mergulha dentro de si. Quem frequenta aqui o canal sabe, né? Tem 200.528 induções hipnóticas aqui, e eu levo as pessoas num caminho, numa introspecção profunda, numa viagem. Isso é o meu jeito de fazer, né? E tem outras coisas que eu faço também no processo. Então não adianta eu tentar ser o que eu não sou, porque o resultado é muito pior. Então é muito importante que sempre que possível você faça do seu jeito. Você faça o que é importante, que tem a ver com a sua pessoa, com o seu jeito de ser, com a pessoa que você é. E também, uma coisa que a PNL fala que é muito importante, é a questão ecológica do processo. Aliás, isso já faz parte da ecologia. Ser do seu jeito já é parte da ecologia também. E outra coisa é você cuidar da ecologia do entorno. Né? Então, quando você começa, por exemplo, a fazer processos de coaching, que é o que você gosta, mas seu cliente não gosta daquilo, você não está sendo ecológico com o seu cliente. Você não está ajudando aquilo que é melhor para o seu cliente, como a Rosane e o Carlos falaram, né? Que o coach é sobre o cliente. Então, você tem que adaptar para ele aquilo que é melhor. Eu tenho clientes que eu atendo, alguns eu só trabalho verbalmente, outros eu ponho em pé, faço psicogeografia, uma série de outras coisas assim, a pessoa anda de um lado para o outro, outros eu faço hipnose em algum momento, um pouquinho para reforçar uma tarefa de coaching, alguma coisa, faço uma mini indução, que já não funciona com o outro cliente, porque ele não gosta muito desse modelo, ele já é um modelo mais cognitivo, racional. Então é muito importante que você cuide da ecologia do processo. Como é que pode ser bom para você e, ao mesmo tempo, ser bom para as pessoas que estão à sua volta? Como é que pode ser bom desse jeito, dessa maneira? Mas não é porque você quer ser bonzinho com as pessoas à sua volta só, não. É porque não vai funcionar, principalmente se você tentar fazer uma coisa e vir que o outro não está respondendo, não tá no processo da melhor maneira que seria. Então estude o seu cliente, conheça o seu cliente. Quem ele é, como é que ele é, o que é bom para ele. Opa. Pra gente revisar aqui, antes da gente encerrar, só revisa as perguntas aqui, André, tem mais uma última coisa. Mais uma? Então vai lá. Tem mais uma. Pode passar, então. Do processo de boa formulação de objetivos, que é faça ser divertido, prazeroso, positivo. A meta, ela precisa ser enxergada como uma coisa divertida. Eu fiz muitas formações em coaching como aluno, né, no Brasil, fora do Brasil e tal, com estrangeiros, brasileiros e tal. Eu vejo que alguns coaches, eles são tão ensimesmados, eles realmente eles acham que, sei lá, eles até vão dizer que eles não fazem isso, mas se observa eles trabalhando, eles fazem. Tá me ouvindo? Agora sim, repete. Eu disse que às vezes os coaches são tão ensimesmados que eles acabam fazendo muitas coisas do jeito deles. Então eles acham, por exemplo, que uma tarefa de coaching tem que ser uma coisa que vai incomodar o cliente, que vai mexer com ele, vai perturbar ele para forçar ele a fazer alguma coisa. Não necessariamente, porque senão você conecta com a dor. Sabe o que acontece com que você conecta com a dor, com o desprazer? Você sabota. É isso que você faz. Né? Por isso que eu falei lá da coisa da dor em excesso, na verdade você começa a sabotar uma série de coisas. Então o processo ele precisa ser, não é que tem que ficar confortável para o cliente, ele tem desafios que são interessantes dele ver, mas até a percepção do desafio, daquilo que é desafiador, né, deve ser feito de uma maneira que a pessoa perceba aquilo como bom para a pessoa, positivo, bacana. A pessoa tem que querer fazer aquilo. A melhor mudança é aquela onde a pessoa quer fazer aquilo. E é prazeroso, é positivo. Então, uma das coisas que o coach pode fazer é fazer o seu processo estudando o cliente,
ser para ele o mais prazeroso, o mais positivo, porque tudo aquilo que a gente conecta com o prazer, a gente quer mais. Então, esses são os principais critérios de boa formulação de objetivo, que eu acho que pode ajudar o coach a estabelecer a sua prática de coaching. Em vez dele buscar isso só na meta do cliente, ele trabalhar isso enquanto sua própria meta para pensar o que ele quer como coach, o que ele quer como profissional, para pensar cada cliente com que ele vai trabalhar. Isso. E deixa eu falar, eu queria reforçar uma coisa aí que o André falou, sobre essa questão do visualizar o prazer, né, a sua meta como algo prazeroso. E eu gosto muito disso, de ele trazer o cliente, você vai formular, enfim, as metas em termos bons, em termos positivos e de ganho, e vou olhar lá na frente, e isso vem bem de hipnose, né? E se perceber, fazer uma ponte ao futuro, e se perceber já vivendo aquela meta 1 milhão de vezes ou mais, exatamente, a ponto de que aquilo seja algo que é intrínseco à natureza do seu cliente ou de você como coach ou como terapeuta, porque tudo isso que a gente está falando para coaches, tudo isso vale para terapeuta também. Eu acho muito interessante a gente colocar aqui que quando vem um terapeuta atende um cliente que está precisando uma saúde melhor, ou às vezes hoje em dia tem essas técnicas todas que trabalham até ansiedades, né? Na forma de terapia holística. Então isso daí também é interessante que o cliente e o terapeuta também, né, faça esse trabalho das metas para ele mesmo e para o cliente ter uma meta de como ele quer ficar, né, depois de depois da terapia, assim como depois de um processo, um ciclo ou vários ciclos de coach, e sempre focado nessa questão do que vai ser bom, né, do que aquilo ali vai trazer de ganho pessoal, de prazer. Eu vou até aproveitar e pegar essa sua dica e sugerir que depois, quando você assistir de novo essa aula, e você anote lá cada uma dessas coisas de trabalho, que você faça isso que a Rosane falou, que é você se imaginar num futuro com seu cliente, na sua prática de coaching, colocando em prática tudo isso, vendo, ouvindo, sentindo, e imaginando, como ela disse, né, que você já experimentou 1 milhão de vezes fazer isso, porque tudo aquilo que você imagina agora 1 milhão de vezes já tendo feito inconscientemente. Igual dirigir, né? Você não precisa pensar mais em dirigir, você dirige e vai. Igual quem toca um instrumento musical, não fica pensando, vou tocar o dó maior aqui da tecla do piano, você vai lá e põe o dedo lá, você nem sabe, o dedo tá lá, você tá de olho fechado, às vezes, tocando piano, e o piano tá tocando. Né? Por quê? Porque 1 milhão de vezes você já fez isso. Então é interessante você se imaginar lá já no futuro agora, botando em prática tudo isso, sabendo que você experimenta já a familiaridade de se sentir capaz por aquilo que você pode e, sobretudo, merece experimentar sentir. Isso aí. Exatamente. Rosane, e então, na verdade, vou deixar para você encerrar agora. Isso. E na verdade, assim, eu quero agradecer todo mundo que participou. Novamente, eu vou dizer, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês aprenderam, o que vocês gostariam de aprender mais, para a gente trazer em outras lives, toda terça-feira, às 8 da noite. Nós três fazemos ou não um rodízio, então sempre vai ter. Lembrando também que quem quiser aprender um pouco mais sobre programação neurolinguística, eu e o Carlos vamos fazer uma palestra beneficente no dia 16 de outubro agora, aqui em Curitiba, na Natura Barigui. Então, mande aí, se inscreva no nosso canal, na nossa fanpage, para saber de todas essas datas, as nossas agendas. E no dia 3 e 4? 3 e 4 de novembro, tem um PNL essencial com o André, aqui em Curitiba. Yes. Então, também siga lá. Se você for na palestra, tem um desconto maior.
que é legal, só que vai ter que levar um quilo de alimento, que nós ajudamos a várias instituições, que, assim, de uma série diferente, às vezes a do Carlos, às vezes a minha, sempre ajudando as pessoas, isso faz muito bem a todos nós. Então é isso, gente. Curta aí o nosso vídeo, Compartilhe, se inscreva, né, com seus amigos. compartilhe no WhatsApp, compartilhe no chat, vai lá, se inscreva na nossa fanpage, ou manda um WhatsApp para a gente, o Carlos vai aí coloca o nosso telefone, Carlos. Coloco. Também vai entrar na nossa lista aí de pessoas VIP que recebem todos esses avisos com antecedência. E Isso aí. é isso, serão super bem-vindos terça que vem, ou dia 16, na Natura, né? Com certeza, ou dia 3 e 4, com PNL Essencial. A gente, na próxima terça-feira, a gente fala um pouquinho mais sobre o curso de final de semana, que é muito legal para várias profissões. Aí você vai aprender a fazer na prática PNL, você vai saber mais depois. Nossa, é muito bom, é muito legal, gente. Você já sai com 4, 5 ferramentas aprendidas para usar em diversos contextos, ou mais até, que você vai treinar em sala de aula, vai sair treinado, pronto para usar. É verdade. Isso aí. Então, a gente espera vocês nas próximas. Boa noite. Boa noite para todos. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.